Olá, já fiz um vídeo falando a respeito que o FMI, né, disse que o Brasil deu dinheiro demais para as pessoas durante a ditadura sanitária, né, durante aquele período de ditadura em que comércios eram fechados, em que pessoas eram presas por estarem trabalhando, né? E olha só que coisa, uma outra notícia excelente, né? Só que essa notícia fala sobre diminuição de auxílio, mas olha só onde teve diminuição de auxílio. Auxílio para famílias de presos desaba 52,2% sob Bolsonaro. Então isso aqui já é um grande indicativo porque os presos comemoraram a vitória de Lula no primeiro turno, né? Eles querem, obviamente, reaver todos esses auxílios, né? Porque vocês sabem, se vai para as famílias dos presos, obviamente, depois eles vão conseguir receber esse auxílio de alguma forma de volta, né? Porque, obviamente, eles não ficam presos para o resto da vida. Então, você sabe como é que funciona, né? Eles, preso consegue celular, na época do Lula, na época do PT, você tinha uma comunicação muito grande entre os líderes ali das facções com seus subordinados, né? Não havia controle algum, né? Até hoje é muito esquisito que preso consiga telefonar para pessoas da sociedade que não estão em presídios. Só o fato dos presos conseguirem obter celulares já é algo que é, no mínimo, questionável, né? E ó, o número de benefícios concedidos para famílias de presos, o auxílio reclusão, caiu 52,2% desde o início do governo Bolsonaro. Em janeiro de 2019 eram 46.750. Em setembro deste ano, 22.320, né, são os beneficiários, 22.320. Eu não sei se isso aqui é uma notícia aqui da grande mídia para tentar colocar o governo Bolsonaro para baixo ou realmente fazer uma campanha política, porque isso é maravilhoso. Enquanto as pessoas que realmente sofreram muito com a pandemia acabaram ganhando mais no governo Bolsonaro, agora você tem as famílias de presos, né? Esse auxílio reclusão por si só é um absurdo. Porém, contudo, entretanto, toda a vida, esse auxílio reclusão, gente, ele não é para quem está preso, tá? Esse auxílio reclusão, na verdade, ele tem a ver ali com a questão previdenciária, tem a ver com a questão previdenciária. Como assim? Como assim questão previdenciária? Vamos supor, o, o marido de, sei lá, de uma mulher, ele trabalhou lá durante um período, ele ganhou benefício, né? Ele virou um segurado do INSS, né? Virou um segurado da Seguridade Social, porque obviamente a contribuição, se você é empregado de carteira assinada, a contribuição ela é compulsória, ela é obrigatória, né? Você não consegue não contribuir para a Seguridade se você está de carteira assinada. Você só não contribui se você, sei lá, não for de carteira assinada, né? Se você for um autônomo ali, aí você consegue não contribuir porque não é descontado automaticamente, né, na tua folha de pagamento. Então, aí você ganha esse benefício, aí vamos supor que durante esse benefício, que você é um segurado da assistência da Seguridade Social, a pessoa é presa. A pessoa sendo presa tem um auxílio reclusão. Então, o auxílio reclusão, na verdade, é um benefício previdenciário em tese, né? Porque ele tem a ver ali com o INSS. Ó, é exatamente aqui, ó. O texto vai falar justamente disso, né? Eu só estou dando mastigado, né? Ó, os dados mostram que o presidente vem conseguindo impor uma de suas metas no endurecimento de benefícios aos detentos, resultado de uma medida provisória, já convertida em lei no início de seu mandato. Olha lá, o desembolso do INSS com auxílio reclusão saiu de 49,8 milhões em janeiro de 2019 para 27,4 milhões em setembro deste ano. Então é isso, gente. O auxílio reclusão, que é muito aí falado na mídia, em canais aí de direita, na verdade não é explicado direito. Eu mesmo não entendia o que significava
esse auxílio reclusão direito. Eu achei que era um benefício pago direto ao preso, na verdade não é. É pago para a família e para os dependentes dele. Então você tem filhos, né? Tem toda uma regra ali, né? Você tem mais de 2, 3, 4 filhos, aí tem um aumento no valor, né, do auxílio. Então isso depende muito. Então é um benefício voltado à família do preso, não é necessariamente um auxílio reclusão que se dá para o preso. Então não é ele que está recebendo, que pensa bem, seria um absurdo, né? Seria um absurdo, né? Mesmo assim, esse auxílio reclusão já é um absurdo por si só, porque favorece o preso, né? Favorece o preso, né? Não foi um acidente assim que o cara sofreu. Putz, o cara sofreu um acidente de trânsito, ele perdeu a perna, sei lá, aí ele teve que virar. Ele teve que virar um dependente ali da seguridade, né? Tem que receber agora auxílio. Não, ele cometeu crime, cometeu um ato ilícito e a família dele virou beneficiária simplesmente por causa disso, né? Olha lá, beneficiários do auxílio reclusão caem 52,2% sobre o Bolsonaro. É aquilo, né? Olha lá, só 2,5% dos presos cumpriam os pré-requisitos para receber o benefício. Ó, ter tido emprego com carteira assinada e ter baixa renda. Exatamente, viu, gente? Porque ele precisa estar inserido ali como ele precisa estar inserido como beneficiário da Seguridade, ele precisa ter contribuído, entendeu? Justamente por isso, porque se não tiver carteira assinada, ele não precisa contribuir, então o cara não ele acaba não se tornando ali um segurado, né? Enfim, realmente reduziu bastante. E acabou subindo, ó, parece que o número subiu na pandemia, então mesmo durante a pandemia ele teve um aumento no número de beneficiários, né? Acabou ali alcançando o número que era quase, acabou alcançando quase o número que estava quando ele assumiu o mandato, né? Aí você tinha, ó, por exemplo, o valor pago antigamente, quando ele assumiu, era 62,2 milhões, né? Chegou a bater esse pico, né? 62,2 milhões, e agora está 28,7 milhões, né? Então você vê que realmente isso realmente foi uma proposta que o Bolsonaro cumpriu, né? Mas que, enfim, quase ninguém comenta a respeito disso, né? Que seja opositor ao Bolsonaro, né? O valor médio desse auxílio é mil reais e 286. É R$ 1.286. R$ 1.286. É quase o salário mínimo. Na verdade, ainda é acima do salário mínimo. Bolsonaro queria reduzir, não conseguiu. É aquilo, o Congresso, né? A gente sabe que tem o STF, então ele não consegue passar tudo aquilo que ele tem em mente. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Maior que o salário mínimo. O cara tá preso, enfim. É um benefício para a família, é verdade, mas ainda assim, vocês acham que é uma coisa justa? Não foi um acidente que ele sofreu, foi uma coisa totalmente errada que ele cometeu, né? Olha lá, o auxílio existe desde 1933, olha esse absurdo, mas era apenas para os trabalhadores reclusos do setor da navegação. Em 1960 passou a valer os presos. Boa, durante, se não me engano, foi antes do período da ditadura militar, né? 1960 foi antes, né? O golpe teria ocorrido em 1964, né? Enfim, mas você vê, uma lei já antiga, um absurdo realmente esse auxílio reclusão. Não sei de onde eles tiraram isso, né? Toda essa regra, né? Lá, depois de 4 anos, Bolsonaro conseguiu cumprir parte do que defende para a concessão do auxílio. Esse tipo de promessa faz parte do apelo que o presidente faz para a população mais conservadora e é contra esse tipo de benefício. Na eleição de 2018, o então candidato falava com indignação sobre auxílio reclusão. Era um dos assuntos recorrentes em seus discursos. Agora, em 2022, nesta segunda fase da campanha, a comunicação do presidente disse que os presidiários defendem Lula. É verdade. O presidente deve continuar a explorar esse tema para tentar aumentar a rejeição petista.
Em propaganda eleitoral na TV, a campanha bolsonarista mostrou vitórias expressivas de Lula na apuração de votos de presos provisórios. Em parte é de se esperar, não só porque Bolsonaro cortou o auxílio reclusão, mas também porque a maioria desse grupo é formada por pessoas pobres, segmento em que Lula se sai melhor nas pesquisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Desculpa. Não é porque são pobres, porque eles querem benefícios sem fazer nada, né? Eles querem benefícios, eles querem poder roubar pessoas livremente sem serem punidas, sem serem, enfim, presas, punidas. O próprio Lula falou isso em diversos momentos da campanha dele, que pessoa só rouba celular porque quer beber uma cachaçinha, porque quer beber alguma coisa. Ele falou que acha um absurdo que uma pessoa roube o celular e ela é presa. Aí o que aconteceu? O filho dele teve o celular roubado e imediatamente acharam o responsável. Para vocês verem como é a elite comunista. Eles defendem que o povo sofra nas mãos dos bandidos, mas eles mesmos são protegidos, né? É aquilo, cara, é uma hipocrisia do caramba. E tem gente que é do povo que vota nesse cara, sendo que a criminalidade no Brasil reduziu assim absurdamente. Até o Ciro Gomes falou, gente, a criminalidade no governo Lula era muito alta e ninguém bate nessa tecla. Praticamente fala muito de corrupção. Mas o Brasil, durante o governo Lula e Dilma, era um horror em criminalidade. Era assim, corria solto a criminalidade. No governo Bolsonaro, todas essas facções políticas aí tiveram um declínio absurdo, entendeu? Mesmo em períodos aí de pandemia, de pobreza, você não via um aumento expressivo em criminalidade. Criminalidade não tem nada a ver com pobreza. Não tem nada a ver com pobreza. A pessoa comete atos violentos porque ela é uma pessoa violenta. A pessoa comete, sei lá, crime de homicídio, crime de estupro, porque a pessoa ela é violenta. Não tem nada a ver com a pessoa ser pobre ou não. Na verdade, isso é um insulto aos pobres. É dizer que o pobre é violento, que não sei o quê. Então, assim, eu não sei como que as pessoas pobres toleram esse tipo de coisa. Porque eles estão literalmente ofendendo os pobres. Eu tenho gente pobre na minha família, pessoas pobres, que nunca precisaram fazer esse tipo de coisa. Nunca precisaram roubar, nunca precisaram matar, nunca precisaram sequestrar, né? Nunca precisaram fazer os absurdos e ameaçar ninguém, né? E, enfim, não, mas os presos são pobres. Cara, não tem nada a ver. Os presos apoiam Lula porque os presos querem vida mais fácil. Nos presídios, na vida, em sociedade, eles querem poder roubar mais pessoas para que eles não sejam punidos de forma rigorosa. É isso, né? A propaganda eleitoral de Bolsonaro afirma que os criminosos escolheram Lula para presidente. Marcola, inclusive, disse isso. Segundo o vídeo, o petista teve mais votos em presídios no primeiro turno das eleições de 2022, o que é um fato. O programa mostra uma gravação de um assalto enquanto uma voz narradora afirma que é a vida de sua família que está em perigo. Com certeza. Com certeza, na época do Lula a criminalidade foi lá nas alturas. E lembrem-se, gente, na época do Lula a população era muito menor do que hoje em dia. Então, quando você tem um aumento de uma população, até de se esperar que a criminalidade vai aumentar, porque está aumentando a população, né? A gente sabe que são mais pessoas ali que podem cometer crimes. Na verdade, teve uma diminuição. Então, com uma população mais alta, com uma população maior em números, teve uma redução em crimes. Então, assim, na época do Lula era ainda pior. Você tinha o PCC nas ruas. Gente, na época do PT, do Lula, tinha toque de recolher das facções criminosas, do PCC. Eles iam pra rua, começavam literalmente a fazer uma guerra civil contra a polícia. Né? Era o PT no poder e o PSDB no governo estadual. Tinha guerras nas ruas, praticamente. Era medo, assim, não, eu lembro até uma época que eu viajei mais pro interior de São Paulo, né? Tinha esse medo, não, o PCC tá indo para as ruas, né? Fazendo a guerra particular deles, não saiam nas ruas, então tinha todo esse medo. Hoje em dia a gente ainda tem medo desse tipo de coisa, mas naquela época era ainda pior. A questão de segurança pública melhorou absurdamente durante o governo Bolsonaro, isso é indiscutível. Todo
todo site ali que compila dados mostra isso, que a questão de segurança melhorou absurdamente. E sim, isso é muito justamente por essa opinião do Bolsonaro a respeito da criminalidade. Ele nunca tolerou esse tipo de coisa. Então, só por isso, o preso já se sente acuado, o criminoso já se sente acuado. Ele fala, putz, não vou cometer crime, senão eu tô lascado. Então, só por ter um cara ali como presidente barra pesada, né, com a criminalidade, eles já se sentem acuados. Se for o Lula, obviamente, o cara é parceiro, né? Enfim, lá, para 3,2% dos presos. Há 771 mil presos no país. Só 3,2% cumpriam os pré-requisitos. Ter tido emprego com carteira assinada e ter baixa renda. Em outubro de 2020 eram 5%. Então é isso, né? Lá tem as regras, né? Carência, é necessário ter feito ao menos 24 contribuições para fazer a solicitação. Antes das mudanças feitas por Bolsonaro, era exigida apenas uma contribuição ao INSS. O que é essa contribuição? Quando você trabalha, você recolhe para o INSS ali um valor de um mês, né, de contribuição. Para você se tornar o quê? Para você se tornar beneficiário. Teve também a reforma tributária, reforma previdenciária, né, que mudou algumas regras. Lá, presos com direitos apenas para familiares dos detentos do regime fechado. Apenas para familiares dos detentos do regime fechado e não mais do semiaberto. Bom, aí eu acho que deveria ser o contrário, né? O regime fechado não deveria ter de jeito nenhum, né? Porque, enfim, pior ainda, né? Mas, enfim, pelo menos reduziu, né? A comprovação de baixa renda leva em conta a média dos 12 últimos salários do segurado, não só a do último mês antes da prisão. Acúmulo de benefícios ficou proibido, entendeu? Então, isso aqui foi uma coisa positiva mesmo, entendeu? Lembrando, é a família que recebe esses benefícios. Mesmo assim, não acho algo justo, porque não foi um acidente que ele sofreu. Ele cometeu um crime, fez cagada, então não dá muito para chorar, né? Enfim. Por isso por hoje é só. Curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem o meu vídeo. Abraço.